Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para contar mais uma história, e hoje é uma história muito interessante também. É um diálogo entre o Lucas e a mãe dele. Antes de eu começar a contar a história, eu gostaria só de dizer o seguinte, bem rapidamente. Primeiro, o nosso foco nesse canal, e eu escolhi essa história hoje propositalmente, é que estimulem vocês a ler com a pontuação adequada. Os sinais de pontuação devem ser respeitados e a entonação de voz que vem com cada sinal. Vocês vão ver como um diálogo lido com entonação de voz e pontuação é perfeitamente entendível e gostoso de ouvir. O segundo é o seguinte, as pessoas têm me perguntado, por que você está lendo a história se você diz que eu conto a história? Quando eu estou com as crianças na escola, normalmente eu conto a história. Mas aqui, como nós estamos separados, vocês não têm livro para me acompanhar, eu não posso pedir a vocês para lerem. Então, eu estou contando, lendo a história para vocês. Até para poder mostrar que realmente é a pontuação que vai dar todo aquele gostinho doce que a leitura tem. E por último, eu diria para vocês, não se esqueçam de fazer os desenhos, continuar fazendo os desenhos e me mandar, ok? Então vamos lá. A história de hoje tem por título Saber Ler é uma Alegria. E diz que o Lucas estava muito desanimado por tentar, sem sucesso, estudar a leitura e copiar o texto que a professora tinha dado como tema de casa. E foi então que ele desabafou com a mãe. Ah, mamãe, dos números eu até gosto, mas das letras eu não gosto nem um pouquinho. Não tem graça nenhuma. Mas por quê? Perguntou a mãe. Veja só, respondeu o menino. Eu, por exemplo, gosto de fazer contas, cálculos e resolver problemas, porque 2 mais 2 são 4 e sempre serão 4. Não tem mudança. Agora, as letras, olhe só. É uma confusão. Junta a palavra, não dá certo. A palavra massa, por exemplo. A palavra massa de macarrão se escreve, ó, aqui, ele corta depois, com 2 S's. E se eu escrever a palavra caça, que tem o mesmo som, é com C cedilha. Então, que confusão, mamãe. Não é só isso, ó. Se eu escrever mesa, mesa é com S. E eu escrevo certeza, que tem o mesmo som, e olha aqui, não é com S, é com Z. É uma dificuldade. E por último, até eu vou dizer para você, para não ficar citando todas as palavras, mas exame, por exemplo. Exame se escreve com X, não é? Olha só, exame se escreve com X. Ó, exame. Só que azeite tem o mesmo som e se escreve com Z. Ai, não dá para aguentar uma coisa dessas, mamãe, que eu realmente não gosto de letras e de ler por causa disso. E aí ele começou a mostrar as coisas e a mãe deixou que ele desabafasse, assim, de uma maneira tranquila, que ele fosse falando. E foi então que ela, depois de ouvi-lo completamente, disse para ele, até mesmo as coisas que mais gostamos de fazer, no começo parecem complicadas, confusas, difíceis, mas nos dão vontade muitas vezes de até parar de fazer, de tão difíceis que as achamos. Assim se dá a mesma coisa com a leitura, meu filho querido. Quando começamos a aprender, parece que é muito difícil, porque não conseguimos juntar as letras direito, nem as palavras. Então, ler nos parece que não tem graça nenhuma. Mas depois, com o tempo, vamos surpreendendo e percebendo que é maravilhoso poder ler um livro, entender tudo que está escrito nele. E lendo corretamente, Lucas, a gente, depois que termina de ler o livro, fecha os olhos e passeia por aqueles lugares maravilhosos que a história do livro contou. Quem não sabe ler, vive a vida pela metade. Então, por isso, nada de desânimo, meu filho, tá certo?
Lucas ficou pensando e disse, mãe, tem razão. Estou pensando que coloquei as rodinhas da bicicleta quando eu quis aprender a andar de bicicleta. Mas como eu não me equilibrava, as rodinhas serviam muito bem. Só depois que eu aprendi a andar bem mesmo é que as tirei. Quando eu aprendi a nadar, a primeira coisa que tive que fazer foi entrar na água com uma boia em cada braço, para não afundar. Depois de alguns meses, eu já nadava muito bem, sem boia nenhuma. Agora, adoro nadar sempre que posso e até participo de algumas competições. Estou me lembrando também quando eu entrei no time de futebol. No começo, eu não jogava nada, mas porque queria aprender para jogar com os outros colegas meus. Consegui entrar até para o time com a condição de apenas ver e observar como os outros jogavam. Depois precisei tentar muito para poder ficar no banco da reserva e só bem mais tarde passei a titular. Hoje eu sou o capitão do time e dizem que eu sou um craque. Dali em diante, o Lucas dedicou-se a estudar a leitura, observando sempre os sinais de pontuação, entonação de voz, ou seja, respeitando as vírgulas para respirar, os pontos de interrogação com a entonação de pergunta, exclamação com surpresa ou admiração, reticências para sinalizar que eu estou ainda pensando. E em pouco tempo ele estava lendo e escrevendo maravilhosamente bem. Para a sua alegria, para a alegria dos seus familiares, dos seus amigos, mas também para a alegria da sua professora. Qual é a moral dessa história? Vocês lembram que eu já contei para vocês aqui a história do sapinho, né? A corrida dos sapos. Por que aquele sapo conseguiu chegar ao topo da montanha? Porque não ouvia as críticas que os outros estavam fazendo embaixo, de que não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Ele não ouvia nada disso. E ele foi andando e todos desistindo. Lembra da historinha? Não vou repeti-la, vocês podem olhar no próprio canal aqui que ela está registrada lá. Então, assim, nós devemos ser assim, que nem o sapinho, ou então, que nem a tartaruga, que fez uma aposta com a lebre, né? Lembram? E no meio do caminho, a dona Lebre, achando que já estava ganho, deitou-se para dormir e descansar, e a tartaruguinha veio atrás, devagarinho, 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 e ganhou a corrida. Então, não desanimar, vocês são competentes e podem, com certeza, ler e escrever e interpretar da forma como eu estou fazendo, como a sua professora está fazendo, como as pessoas que leem bem, que você conhece, estão fazendo. Combinado? Então tá, um beijo grande para vocês e até a próxima semana.